Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento a senhora candidata, a quem congratulo pelo currículo francamente primoroso que tem. E queria-lhe colocar algumas questões. Em primeiro lugar, tendo aqui em atenção que a senhora doutora refere no currículo, está mencionado que tem lecionado pós-graduações em proteção de dados e direito à privacidade, designadamente também no que respeita à proteção de dados de crianças, e nós temos agora, esta primeira comissão tem em cima da mesa a especialidade também das alterações aos abusos sexuais de menores, portanto, e que tem muita conexão também com toda a matéria de proteção de dados e a nível da própria, em termos de internet. Eu pergunto-lhe o que é que acha importante, que medidas considera importantes serem introduzidas na legislação nacional, de modo a que as nossas crianças sejam protegidas no mundo digital. Portanto, esta é a questão que lhe coloco. Pergunto-lhe também, porque há uma dicotomia entre a nossa proteção de dados, mas também a negação dos dados a que temos direito e das informações a que temos direito. E isso também me preocupa muito. Preocupa muito designadamente, e tenho-me confrontado com isso na vida prática, que um cidadão, por exemplo, queira ter acesso aos seus dados clínicos num hospital, designadamente para intentar, por exemplo, um processo por negligência médica ou por responsabilidade médica, e que o hospital se recuse a dar ao próprio os seus dados clínicos, invocando a invasão de privacidade e a proteção de dados do próprio. Isto, para mim, é, enfim, só por uma suprema ironia, para não me referir de outra forma. Como compatibilizar, portanto, esta sistemática recusa que temos vindo a assistir por parte de muitas, designadamente por parte da administração pública e da administração hospitalar, com gravíssimos prejuízos para o cidadão, e que permite, inclusive, depois poder fazer a alteração das próprias informações a que temos direito. Também, não só ao próprio, porque tem sido dado, e o próprio tem que requerer à CADA para que seja autorizado o acesso aos seus dados clínicos, e enquanto requer e não requer, passam-se meses, portanto, isto é um total absurdo. E também na questão relativamente aos herdeiros, ou seja, quando a pessoa vem a falecer e os herdeiros também, por qualquer motivo, querem requerer as informações clínicas e o hospital nega, sabendo nós que o decujus, que os herdeiros do decujus assumem precisamente, a senhora doutora é licenciada em Direito, é mestre de resto, portanto, assumem a função, assumem o papel e o estatuto do falecido. E estas informações têm estado a ser negadas. E preocupa muito esta negação de informações e de dados a que temos direito sob as vestes de uma pretensa proteção dos nossos direitos, liberdades e garantias, designadamente dos nossos dados. Perguntar-lhe também o que pensa relativamente à deliberação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, à deliberação 2019-409, à deliberação que foi emitida pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, a deliberação de 2019-494, que entendeu desaplicar de uma forma abstrata, geral e abstrata, vários artigos da Lei 58/2019, de 8 de agosto, que foi aprovada neste Parlamento, com o argumento, e passo a citar o que consta desta deliberação, designadamente na sua linha A, portanto, a Comissão Nacional de Proteção de Dados fixa o entendimento de que determinadas normas desta lei são manifestamente incompatíveis com o direito da União, centrando por ora a sua atenção sobre aquelas disposições que, pela sua relevância e frequência de aplicação, suscitam a premência da adoção formal de tal entendimento. E, na sua linha B, que com o fundamento do princípio do primado do direito da União Europeia e nos demais argumentos que a seguir se expõem, portanto, e depois vem a própria deliberação, desaplicará
desaplicará em casos futuros que venha a apreciar relativos a tratamentos de dados e às condutas dos respectivos responsáveis ou subcontratantes as seguintes disposições, e depois refere aqui vários artigos, portanto, da Lei 58 de 2019, que entende não aplicar. E eu pergunto-lhe o que pensa sobre esta deliberação, o que pensa sobre, enfim, a legitimidade que uma entidade administrativa tem para desaplicar uma lei que foi aprovada no Parlamento e que, tanto quanto sei, se a memória me não falha, a inteligência me não implica, só o Tribunal Constitucional poderá vir a declarar a sua inconstitucionalidade com força obrigatória geral, como nós chamemos. Portanto, o que pensa desta questão. E, por último, e desejando-lhe as maiores felicidades na eleição de sexta-feira, perguntar-lhe se tem consciência da falta de meios da Comissão Nacional de Proteção de Dados, da falta dos recursos, da falta de funcionários, e que se isto também não está na base de muitas das críticas que têm sido dirigidas a esta Comissão, a esta entidade, pelas demoras na resposta, porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados trata matérias urgentes, portanto, sobre o qual tem que recair rapidamente uma decisão, um despacho. E se tem noção portanto, da falta de meios com que, se for eleita, como todos nós desejaremos, se vai também confrontar. Muito obrigada.